declare isso. Irmãos, vamos fazer um exercício de respirar bem fundo agora. Existe uma presença do Senhor aqui. Vamos aproveitar dessa presença. Essa presença está se movendo aqui no nosso meio, eu posso sentir. Enquanto nós estávamos adorando, o Espírito Santo estava me confrontando ali. Eu perguntei, um confronto no meio da adoração, Senhor? Ele falou, é isso mesmo. Tem algumas canções que adoram o Senhor, mas tem algumas canções que falam muito mais de nós do que do próprio Senhor. E essa canção iniciou assim: Tu é digno de tudo. Que tudo que é isso? Será que você está entregando realmente tudo para o Senhor? E eu falei, Senhor, eu só quero te adorar. E Ele falou, não, eu estou querendo te confrontar mesmo. Alex, será que você está entregando tudo? Hoje é uma manhã da gente entregar tudo. Teu melhor louvor, tua melhor adoração. E o Senhor está nos confrontando. A gente vai cantar mais uma vez essa parte. Eu queria que você mentalizasse aquilo que falta você entregar. Deixa eu te falar, para você receber algo que o Senhor quer te dar, precisa entregar algo, porque não tem espaço para chegar ao que Ele quer te entregar. E eu te falo, Ele vai te entregar hoje. Só que você precisa arrumar um compartimento, um espaço. Poderia ser só uma adoração, mas é um confronto no meio dela. Aproveita esse momento, que a presença dEle é real aqui. O louvor canta mais uma vez, você possa refletir no que é esse tudo ou esse algo que falta ser entregue, e solta agora, porque existe um rio aqui, Ele quer levar. Exaltamos, te entronizamos. Tu és digno de tudo, Senhor. Tu és digno de tudo. Senhor, nos ensina a entregar tudo, 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 tudo. Até que não haja nenhum espaço para algo nosso. Agora que o Senhor vai te mostrar o que é que falta. É agora, é agora. Ele vai te falar aí no coração mesmo. Ele vai te falar agora, é agora. Entrega isso. Pois tudo vem de ti, e tudo é para ti. Tua é a glória. Aleluia! Tu és, Senhor. Tu és, Senhor. Tu és digno de tudo. Só o Senhor é. Pois tudo vem de ti, e tudo é para ti. Tua é a glória. Aleluia. Irmãos, repitam comigo. Senhor Jesus. Vamos repetir com intensidade. Senhor Jesus, eu te entrego o meu tudo. Faz de ti, Senhor. Faz para ti, Senhor, aquilo que tu queres que eu faça. No nome santo de Jesus. Aleluia. Você pode dar uma salva de palmas para o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia.
Pode ser mais forte porque é do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Amém. Pode sentar, irmãos. Que momento abençoado, hein? Que louvor, que presença. Queria liberar as crianças. Você possa abençoar o seu filho. Sua criança agora vai para a salinha, ela vai ser alimentada por uma palavra viva. Ela vai aprender para poder crescer nos caminhos do Senhor. Amém? O Senhor é bom todo o tempo. E Ele nos ouve. E aí, quem está feliz aí? Quem está feliz aí? Amém. Quando você está feliz é forte, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Eu vim falar um tema aqui. Eu quero só ver depois que eu terminar se você vai continuar feliz mesmo. Eu vim falar de dízimo e oferta. Alex, depois do louvor, um momento tão top como esse, aí você vai falar de dinheiro agora, é agora mesmo. Sabia que eu voltei para cantar a vida com Amém? essa igreja também? Amém. Estava na pandemia. Você sabe que é uma das melhores formas de adorar o Senhor. É você entregando o seu tudo. Amém? E se trata de dinheiro também. Você sabia que dinheiro é só uma energia de troca? É só isso. A Bíblia relata ele como um Deus. Mas quando a gente entende quem que é o nosso Deus, esse Deus que é relatado pela Bíblia sobre o dinheiro, nem existe, não faz sentido. Então eu entendo que ele é só uma energia de troca. Conforme eu domino e governo sobre ele, ele vem e volta a meu favor. Amém? Ao nosso favor. Vamos falar sobre isso agora rapidinho. Meu tempo é bem curto, mas eu preciso te ensinar algumas coisas que Deus colocou no meu coração. Eu coloquei até um tema aqui. O dinheiro não pode ocupar o trono. Doideira que é essa? Vou te explicar. Lá em Mateus 6:21, se puder abrir, Mateus, desculpa gente, eu esqueci de passar para vocês. Mateus 6:21, diz assim, ó: onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso. Peraí. Cobrador de impostos, Mateus, ouviu Jesus falar e escreveu isso aqui lá no Evangelho. E ele falou: onde estiver o vosso tesouro, ali estará o vosso coração. Ora, ele não falou onde estiver o seu coração, ali estará o seu tesouro. Ele falou o contrário. Você sabe para que serve o coração? A Bíblia fala que o coração é o lugar onde flui toda a fonte de vida. E nós temos vida e vida em abundância. A Bíblia ela se conecta todo o tempo, fica ligado. Então, você sabia também que o coração é o único ponto de acesso de comunicação com o Pai? Os meninos têm um ponto, vocês têm um ponto aqui, né? Para poder comunicar com o chefe do louvor aqui. Vocês ficam atentos. O boys fala uma coisa, para a hora de parar a bateria para, senão dá tudo errado. Precisa haver uma sincronia. E a vida com o Senhor é assim dessa mesma forma. Existe um ponto no nosso corpo. E é um órgão que chama coração. É o único lugar que Deus fala. Amém? Por isso que a gente precisa cuidar, porque nesse mesmo versículo lá em Provérbios fala que de tudo que deve guardar, guardar o seu. É do coração que flui toda a fonte de vida. Mas por que eu tenho que guardar ele? Porque se ele tiver ódio, rancor e amargura, não vai fluir aquela coisa chamada vida. Amém? É duro, mas é real. Então, esse versículo fala, diz assim, ó: onde estiver o vosso tesouro, estará o seu coração. Então a gente deve cuidar onde está o nosso tesouro. E aí eu estou falando de dízimos e ofertas. A Bíblia ela fala muito sobre dinheiro. 2.000 e poucas vezes. Eu trouxe esse dado aqui outra vez. Poxa, a Bíblia fala 500 e poucas vezes sobre fé. A Bíblia fala 470 vezes sobre amor. São coisas importantíssimas, sim ou não? E por que está falando mais do que dinheiro do que isso? Porque a Bíblia relata que Mamon, o Deus é um dinheiro. Então a gente precisa falar sobre isso mais vezes. Não só porque a igreja precisa, e vocês sabem disso, a igreja precisa dos recursos para poder se manter. Mas é muito mais do que só a igreja.
É sobre a gente aprender o que é o dinheiro. E quando a gente entende esse versículo, passa a ser um detalhe na nossa vida. Porque o que eu estou falando aqui não é sobre dinheiro, eu estou falando sobre governo. Quando a gente passa a governar o dinheiro, ele só vem, ele é atraído. O dinheiro ama um negócio chamado atração. Já ouviram falar de lei da atração? Não. Ele ama isso. A Bíblia também fala que a bênção, ela nos acompanha, ela segue nós. Followers. Só que tem gente que é tão escasso que perde esse versículo. Faz com que a bênção não acompanhe, ela corre ao sentido contrário. É um magnetismo. Você precisa atrair ele até você. E uma das formas de atração, eu vou falar para vocês já sabem, chama-se generosidade. Amém? Por que, Wesley? Porque a Bíblia fala também que um coração generoso prosperará. Aí você diz, mas eu conheço um monte de gente que é generoso, mas não é rico, não é multimilionário, não tem uma casa, não tem um carro. Irmão, você precisa conhecer a vida desse irmão, é muito top. Eu conheço várias pessoas que têm muito dinheiro e é escasso. Ou seja, não é próspero. Faz sentido isso ou não? Lá em Provérbios, não, já falei isso aqui, dízimos e ofertas não são apenas sobre dinheiro, é sobre governo. Toda vez que entregamos, estamos declarando, o que é que estamos declarando? Deus, o dinheiro passa pelas minhas mãos, mas não governa o meu coração. Você pode declarar isso? Fala assim, Senhor, o governo passa pelas minhas mãos. Espera aí, deixa eu mudar isso aqui agora, que eu senti que não está legal não. Fala assim, o dinheiro passa pelas minhas mãos e fica nas minhas mãos. Acabei de mudar isso. Porque a mente é tão escassa de alguns, que quando você fala só passa, ele vai embora e não fica. Ele vai ter que ficar. Amém? Para quê? Para que ele não governe o meu coração. Pode repetir isso? Para que ele não governe o meu coração. Eu creio muito no poder do decreto, da verbalização, porque foi assim que Deus criou o mundo, verbalizando. Lá em Provérbios 3,19 tem uma passagem que você já conhece, diz assim, honra o Senhor com os bens e com as primícias da tua renda. O que é primícias? É o primeiro. É o primeiro. Primícia não é sobre o que sobra, é sobre prioridade. Às vezes você está lá, o seu dízimo, sua oferta, você está doido para chegar na igreja. Tem gente que tem vontade de chegar na igreja para dar o dízimo, isso é real, isso é top. Mas a primícia fala sobre o primeiro. Porque tudo aquilo que sobra, os outros, sei lá, tem gente que dá 10%, 15%, 20%. Oferta e dízimo são coisas diferentes, mas independente de quanto você dá, que seja o primeiro. Porque o primeiro santifica todo o restante. Você vai observar que não vai faltar mais. Porque eu estou falando aqui algo espiritual. Nem todo mundo entende. Alguns vão olhar para mim e vai dizer, esse cara está falando bobagem, vai questionar. Mas eu já estive nessa posição aí, falando essa mesma coisa. Eu sou prova viva disso. Amém? A oferta não é aparência, é confiança. Eu vou lá dar uma oferta para aparecer, eu vou lá dar uma oferta porque eu tenho que dar para o Senhor. Não tem que dar. Você não é obrigado a nada. Lá em Efésios 5, se eu não me engano, fala sobre o princípio da liberdade. Nós somos livres. Inclusive foi uma coisa perigosíssima que Deus criou, a liberdade. Ele criou lá no início de tudo. Tem gente que não sabe lidar com isso. Pelo fato de você entender que é livre, ou saber pelo menos, você não faz aquilo que precisa ser feito. Doideira, né? A oferta é uma confiança. Na história, a viúva lá de Marcos 12, você sabe o que ela fez, a viúva? Ela deu tudo. Para os olhos de muitos era pouco, bem pouco, era só algumas moedinhas. Mas o Senhor estava olhando o coração, a intenção do coração. Porque, gente, eu não consigo entender uma pessoa que dizima, que oferta, se ela não confiar em Deus. Porque não faz sentido, é algo espiritual. Eu vou dizimar para quê? Para dar, para dizer que eu sou bonzinho? Não. O pastor está todo tempo falando sobre graça aqui, e na graça a gente entende na videira, esses anos todos que a gente está andando, a gente entende que a gente não é bonzinho. Então não adianta você dar só o dízimo porque você se acha bom, você não é.
Chegaram para Jesus uma certa vez e falaram: bom, mestre. Ele olhou para aquele jovem rico e falou: bom? Bom é só Deus. Se nem Jesus é, imagina nós nessa. Então a gente não faz porque a gente é bom. A gente faz porque a gente confia naquele que pode prover todas as coisas. Inclusive é bíblico. A Bíblia nos ensina isso. Amém? Vou finalizar. Então, como eu falei, a pessoa que faz isso, ela é generosa, e a alma generosa prosperará. E essa viúva, ela fez isso, independente do valor, porque ela tinha um negócio no coração chamado generosidade. Amém? Jesus disse lá em Mateus 6, 24: não podeis servir a Deus e as riquezas. O problema não é possuir dinheiro, o problema é quando o dinheiro passa a nos possuir. O problema não é acumular dinheiro. Inclusive a palavra também fala para a gente não acumular tesouros nessa terra. Mas se a gente for interpretar a palavra, o acúmulo, ele é até legítimo, mas quando ele está para um propósito. Porque se não tiver propósito nenhum, não faz sentido. A vida é muito curta para ser pequena. Ela não pode ser tão pequena. A vida é tudo muito, vou repetir, você gostou? A vida é muito curta para ser pequena. A gente não pode apequená-la com só dinheiro. Dinheiro é só um detalhe. É bom demais, eu gosto. E eu trabalho por isso também. Mas ele primeiro tem que servir a minha família, e depois, que é o meu primeiro ministério, e depois tem que servir o ministério que Deus me chamou para servir. Amém? E a pergunta nesse dia de hoje, eu falei que ia ser bem rápido. É o seguinte: eu poderia te perguntar quanto você vai dar hoje, mas eu não vou te perguntar isso. A pergunta vai ser diferente. A pergunta vai ser: quem está no trono do seu coração? Quem está no trono? O trono é o centro. Quem está governando o seu coração? É o dinheiro? É o seu recurso? É a sua fortaleza? É as riquezas? Ou é o Senhor? Uma coisa eu tenho convicção: aquele que governa o meu coração, que é a fonte de comunicação com Ele, é Ele mesmo, é o Senhor. E por isso eu entrego. Por que eu estou falando isso? Porque o Senhor, aquele que... eu não falo que Ele não é digno de receber, mas Ele não fica impressionado quando a gente dá algo para Ele, porque Ele tudo tem, Ele é dono de tudo. E sabendo disso, o que é que Ele fez? Ele deu. O que é que Ele deu? João 3, 16. Que Ele amou o mundo de tal maneira que... o que é que Ele deu? Tudo. Ele só tinha um filho único. Deu tudo. Deu tudo por causa de mim, por causa de você. E nós não somos bons. A nossa origem é pecaminosa. E Ele entregou tudo. Alex, você quer que Ele entregue todo o meu dinheiro que eu juntei esse tempo todo na América aqui para a igreja? Não! Eu quero que você entenda uma coisa: que quem governa a sua vida é o Senhor, não é o dinheiro. Porque o amor ao dinheiro é o quê? É a raiz de todos os males. Eu só estou te dizendo, você não precisa amar isso. Você ama o Senhor e isso vem até você. Eu queria ter mais tempo para a gente conversar mais sobre isso, mas eu não tenho. Então eu quero te chamar para ficar de pé nesse momento. Que você possa entregar o teu melhor. Que não é para você, não é para a igreja, não é para pastor, não é para líderes, é para o Senhor. Eu creio que o Senhor vai fazer muitas coisas através desse posicionamento de hoje. Muitas coisas. Peça para o Senhor te desafiar, pede um número para Ele. Eu já fiz isso várias vezes aqui nessa igreja. Desde o momento que eu entendi esse princípio, esse número só vem aumentando. Estou abrindo coisas aqui que eu nem precisava falar. Eu creio que isso é bem pessoal. Finanças, casamento, são coisas bem pessoais. Mas eu só quero te dizer que isso é um Deus e a gente precisa tomar cuidado com isso. Amém? Antes de você se mover e vir trazer o teu dízimo, você pode fazer aqui na frente, você pode fazer lá atrás na maquineta.
você pode enviar pelo Zélio. Eu quero orar por você, eu quero orar pela sua empresa, eu quero orar pelos seus negócios. Eu tenho convicção que o Senhor vai fazer grandes coisas, porque você foi chamado para abençoar o reino de Deus. Existe um reino, e Jesus já veio aqui, Ele já falou, eu vim aqui para trazer um reino. Gente, João Batista veio para anunciar a vinda do Filho de Deus. Sabe para que nós estamos aqui? Para anunciar a volta dele. Isso é propagado através do reino. Mateus 24:14 fala o seguinte: e será anunciado o evangelho do reino em testemunho de toda a nação, então virá o fim. Ou não tem fim se nós não nos manifestarmos. E isso aqui é só uma forma simples, tem outras formas, mas esse é o momento de falar disso, por isso que eu estou aqui. Então vamos ser intensos agora nisso, depois a gente faz em outras coisas. Amém? Deus e Pai, Paizinho querido, a Ti eu te rendo graças, porque o Senhor é bom e sempre nos ouve. A Tua presença é real aqui, eu sinto ela. Obrigado pelo Teu Espírito Santo que flui através de nós e flui no nosso meio. Ele se move aqui. Obrigado porque o Senhor está nos ensinando algumas coisas e o culto só começou. Eu quero te agradecer, Senhor, pelas finanças que o Senhor traz até nós. Declaramos que o dinheiro, as oportunidades, os clientes, eles vêm até nós por diferentes pontos, de via contínuas, e ficam conosco para a construção da riqueza da nossa família e para ajudar o maior número de pessoas que o Senhor coloca no nosso coração. Inclusive para ajudar na obra do Senhor, para propagar o Teu Evangelho, que é a coisa mais importante aqui nessa terra. Oh Pai, queremos fazer que a vida seja grande, não pequena. Então nos ensina esse detalhe, nos ensina esses detalhes que precisamos aprender. No nome santo de Jesus, eu quero abençoar os empresários dessa igreja. Eu declaro que os empresários deles continuam crescendo, porque eles entenderam o propósito do reino, eles entenderam o propósito da semeadura, eles entenderam o propósito da colheita. Eu declaro que esse novo negócio que você está empreendendo agora, ele vai prosperar, porque não é para você, é para o Senhor. Eu declaro que esse novo empreendimento, ele vai continuar crescendo. Ei, não pense que parou, ele está só num processo e você precisa passar por ele, é necessário, mas a vitória está logo ali. Eu te digo, persiste, eu te digo, continua. O Senhor te fala, continua, e você sabe o que é que Ele está falando agora. Você sabe aí dentro, continua, continua, porque está logo ali, está logo ali. Eu abençoo, Pai, os trabalhadores, as pessoas que chegaram tem pouco tempo no Brasil, que o Senhor possa continuar abrindo portas de trabalho, portas de emprego, oportunidades, para que eles possam crescer, porque eles entenderam que o Senhor é sempre o primeiro. No nome santo de Jesus, no nome santo de Jesus. Amém, amém e amém. Você pode dar um glória a Deus? Aleluia! Glórias ao Senhor. Amém. Amém. Você pode sair do seu lugar, dar uma caminhada de fé, traz o seu dízimo, traz sua oferta. Tem a maquineta ali com o Daniel. Você também pode fazer com o Zé. E o Senhor vai te dar um número.